tecnologia global, surgiu uma frase: pense globalmente, atue localmente. O que está acontecendo? Antártica, 20 graus Celsius. Amazônia pegando fogo, Pantanal pegando fogo, Oceano Atlântico destruído por vazamento de petróleo bruto, a Austrália pegando fogo, frio recorde nos Estados Unidos matando centenas de pessoas. Tá a ponto de um caos capitalista que vai provavelmente acabar com o mundo. Assim, tipo, esse grande capitalismo que está aí, essa grande coisa que a gente não sabe o que é direito e ele existe sentido, não tem que a gente fazer. Passou pela Revolução Industrial, onde surgiu essa massificação da força de trabalho. Hoje a gente vive a Revolução Tecnológica, digamos assim, que permite, né, tanto mais controle social sobre os nossos corpos, que é o que a gente pode ver com propaganda na internet o tempo inteiro, e gente, influenciadores, Instagram, não sei o quê. Pra mim, cinema foi sempre uma coisa muito de criar empatia e de criar identificação, assim. Pra mim foi sempre uma coisa de trazer novos universos. Tipo, quando eu vejo um filme, sei lá, como por exemplo, um filme sobre outras culturas, isso me traz empatia porque me apresenta outros espaços, outros lugares que talvez eu não tivesse a oportunidade de conhecer pessoalmente. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. É isso. Tem também essa questão da censura, né? Muito grande. E o que não é evidenciado nas telas. O que o cinema ele pode abranger e que ainda está oculto nas telas, né? Acho que o cinema também, nessa pegada, ele tem, pra mim, assim, rapidamente, ele tem dois caminhos que ele aponta. Ou ele vai descrever pra gente a vida de alguém e a gente acompanha todo o sofrimento e meio que acaba ali, e tipo, não tem nada pra fazer, a vida é isso. Ou ela vai apontar um caminho de sucesso individual, que aquela pessoa batalhou muito e aí ela sozinha conquistou alguma coisa muito foda e saiu da situação precária que ela tava. E acho que não precisa ser por aí, e a gente pode ter caminhos. É bem legal o que você falou da questão do micro e do macro das histórias, e aí através da história de uma pessoa a gente consegue falar sobre o todo. Mas eu acho que a grande potência do cinema, assim, tipo, não é nem só ser uma janela para a realidade ou falar da realidade. Eu acho que o cinema tem uma potência do afeto, da imagem, assim, tipo, de mostrar a realidade, de acordar as pessoas para a realidade e também de incorporar sonhos, assim, de incorporar fantasias mesmo, de incorporar olhares. A gente tem um discurso dominante no cinema e a gente precisa ter pelo menos as ferramentas para entender esse discurso e mais à frente, né, tipo, assim, principalmente conseguir fazer o nosso próprio discurso, fazer o nosso próprio cinema, não deixar que a nossa história seja contada por pessoas que não tem nada a ver com ela. O cinema, ele, por ser uma arte, né, que congrega milhares de pessoas, às vezes, na sua produção, diferentes setores, ela é necessariamente uma produção coletiva, e o fruto dela, quando feito coletivamente, é aquela coisa do que eu me reconheço naquilo que eu estou fazendo. E eu estou fazendo para quem? Para os nossos, né? Como uma ferramenta, seja que traga sonhos, seja que convoque para luta para a realidade, mas a gente está fazendo junto e a gente está se organizando, se reconhecendo. É tipo, diante de um cenário que a gente tá. É muito comum a gente pensar nessas coisas derrotistas, porque a gente tá num momento de derrota muito grande, não tem outra coisa a não ser isso, assim. Mas a gente pode pensar outros caminhos e seguir em frente. Então, até quando a gente tá numa merda, a gente sabe que a gente pode lutar amanhã, que a gente pode se juntar. Enfim, tem um filme na minha cabeça que eu falei na primeira aula, que é o Eles Não Usam Black Tie, que ele não acaba bem, mas ele acaba com um fôlego para seguir adiante. Não é só a luta LGBT, mas o que está movimentando essa militância? É também a luta racial, é também a luta de gênero, é toda essa fragmentação que o capitalismo traz, mas também uma certa união. E por que o capitalismo se apropriou disso? Por que a mídia fala disso o tempo todo agora, de uma maneira rebaixada, tal, não é o que a gente queria? Mas porque teve muita luta lá atrás para que isso fosse vigente. Muita gente morreu para isso, muita gente lutou para que isso estivesse aqui. Então, não foi uma luta perdida, uma coisa em vão, tá? Tipo,
sempre tem que ser, acho que, propositivo. Eu acho que, tipo, a imaginação que o cinema propõe, que essa arte propõe, não só o cinema, mas outras artes, elas podem ser uma faísca para alguma coisa maior. Uma faísca para uma mobilização, uma faísca para uma luta.